Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 21 de maio de 2025, do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. E hoje tem Brasil e hoje tem mundo. Vamos começar falando mais um pouco da BIM, do governo do queridíssimo Jair Bolsonaro. Ela esvaziou a área que monitora extremismo, afirmam os servidores. A matéria é do Kleber Lourenço, do ISL, e como sempre, ela vai estar aqui na descrição do vídeo para todo mundo ir lá e ler a matéria completa, tá bom? Durante a gestão de Alexandre Ramagem na ABIN, o setor responsável pelo monitoramento de ameaças extremistas passou por um processo sistemático de esvaziamento, segundo documentos e testemunhos de servidores com acesso direto à rotina da agência. Ramagem, além de censura relatórios, trocou a chefia do departamento e o coordenador geral da área, porque ambos não aceitavam executar certas demandas. Segundo servidores, a temática não contava com o apoio do Departamento de Operações, que se limitava a registrar manifestações públicas, especialmente as organizadas por apoiadores de Bolsonaro. O trabalho consistia basicamente em reportes sobre incidentes em tempo real e ações de segurança em motocicletas, incluindo gastos com a compra de motos. Um dos casos mais graves envolve o relatório sobre o grupo conhecido como Boinas Vermelhas, formado por reservistas do Exército, com discurso armamentista e atuação violenta nas manifestações que começaram na noite de 6 de setembro de 2021 e se estenderam pelos dias 7 e 8. A direção da BIM vetou a publicação do documento por meio de sucessivas exigências de alteração no texto e pela ausência de encaminhamento para sua difusão. O primeiro relatório foi liberado apenas entre agosto e setembro de 2022. Após a substituição na direção, foi enviado à Polícia Federal e a órgãos militares. Tá? Em dezembro daquele ano de 2022, a direção da BIM foi pressionada por representantes dos departamentos envolvidos na posse presidencial a tratar os acampamentos em frente ao QG do Exército, lembra aquele bando de desocupado? Como ações de extremismo violento, especialmente após os ataques à sede da Polícia Federal. Até então, a orientação da cúpula era tratar os manifestantes como pacíficos. Eu falo sempre aqui, vá você lá, professor, funcionário público, vai lá na frente do Exército protestar que você está sem receber aumento, que não tem aumento de acordo com a inflação. Vai lá para ver o que acontece com você, vai? Vai lá. Quando se revelou que a área de extremismo não havia recebido dados de operações, a direção cedeu e autorizou o compartilhamento de informações, inclusive as que apontavam a presença dos boinas no acampamento. Foram então produzidos os relatórios difundidos no dia 27 de dezembro de 22, que abordavam o panorama da posse e a presença de grupos extremistas, conforme consta na lista de relatórios. Tá? Apesar dos alertas e relatos sobre o envolvimento dos Boinas Vermelhas nos eventos do dia 12 de dezembro e nos atos do dia 8 de janeiro, o grupo não foi alvo de ações da Polícia Federal. Servidores que atuavam na produção de análise sobre ameaças relatam ter sido afastados de suas funções, remanejados para setores sem relação com o tema ou deixados sem demanda. Não tinha nada para fazer, fica aí, não faz nada, tá? Um dos relatórios obtidos pela reportagem do Kleber aponta que as ordens partiam da direção geral e eram intermediadas por chefes de gabinete e assessores nomeados na época. Esses servidores afirmam que, ao tentar manter o monitoramento de grupos extremistas ativos durante o período eleitoral, encontraram obstáculos internos e receberam orientação para não insistir em temas que poderiam gerar atrito com a cúpula da agência. Durante esse período, a BIM também passou a operar uma rede de transmissão de alertas por WhatsApp. A ferramenta substituía os canais oficiais da agência, era usada para repassar informações a grupos internos e externos, inclusive as secretarias estaduais de segurança. As mensagens não eram registradas nos sistemas internos nem seguiam protocolo formal de difusão de inteligência. Segundo um dos relatos, houve casos em que alertas operacionais partiram do plantão da inteligência e circularam por grupos com a participação de Ramagem, membros do Sistema Brasileiro de Inteligência e operadores políticos ligados ao governo da época. A fonte também afirma que relatórios sobre ameaças envolvendo reservistas armados foram ignorados, mesmo quando traziam evidências concretas de organização paramilitar.
tá? Matéria tá aqui, leiam, tá bom? Uma notícia boa. Pablo Marçal virá réu por colocar em risco a vida de 32 pessoas em expedição. Também tem cada idiota no planeta, não? Vou te falar. Matéria do Gustavo Zeitel, da Folha Press. O empresário, o Pablo Marçal se tornou réu sob acusação de colocar em risco a vida de pelo menos 32 pessoas durante uma expedição em janeiro de 22 no Pico dos Marins, em Piquete, no interior de São Paulo. A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual e determinou que o ex-coach seja intimado da decisão e apresente uma resposta no prazo de 10 dias. Na decisão, a juíza Rafaela afirma que há ao menos 4 elementos que justificam a instauração do processo criminal: a época crítica para a realização de expedições no Pico dos Marins, condições climáticas adversas, com chuva, neblina e rajadas de vento, roupas inapropriadas e ausência de guias para a orientação. Tá bom? Para vocês, mas também, quem que vai num negócio de... Como que tem gente... Bom, tem gente criando bebê de mentira. O que eu acho bom, porque se essa gente resolver se reproduzir é pior para nós. Então deixa esse povo lá com os bebês reborn. Tem gente que segue aquela mulher que foi lá na CPI das Bets. Tem gente que endeusa ex-BBB. E tem gente que vai no Pico dos Marins junto com esse sujeito. A gente tá lascado. A humanidade tá perdida. Agora, olha essa daqui. Mano, hoje é o dia dos absurdos. Associação de Familiares e Vítimas de 8 de Janeiro. Isso aqui só pode ser uma piada. Asfave é o nome do bagulho. Anunciou que vai encerrar o auxílio financeiro que vinha prestando aos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. O comunicado foi feito domingo, dia 18, e deve ser efetivado no mês que vem, em junho. Desculpa, pessoal. A decisão surgiu após os integrantes do grupo sofrerem sucessivos ataques, calúnias e acusações de estarem se apropriando dos recursos financeiros que são doados. Esse dinheiro é doado, mas vocês são muito idiotas mesmo. Meu Deus do céu. Aspas aqui para o comunicado. Dessa forma, não nos resta outra opção que não seja encerrar com o trabalho de ajudas financeiras, disse o grupo, acrescentando que a medida está sendo tomada com muito pesar. Cara, é um absurdo. As pessoas dão dinheiro. Vocês viram o Bolsonaro? O Bolsonaro tá pedindo dinheiro. O presidente do PL, o cara do PL pedindo lá, coitado, porque o Bolsonaro tá precisando de dinheiro para manter Eduardinho, Bananinha lá nos Estados Unidos. Pedindo Pix pra galera. A Zambelli tá pedindo Pix. E esse bando de trouxa da extrema-direita tá dando dinheiro pra essa gente. Aí no mesmo dia, a esposa do Bananinha, tá lá nos Estados Unidos com ele, aparece num evento, sabe que merda aquela aqui, com a bolsa da Louis Vuitton que custa mais de 40 mil reais, cara. E o povo tá dando dinheiro pra manter esses picaretas nos Estados Unidos. E o povo dá dinheiro pra ajudar a Zambelli. Sabe quanto é que o Bolsonaro ganha por mês? O pai, o Jair, o 01, ele ganha 100 mil reais por mês, é a renda dele mensal. Você aí, estúpido, que ganha 3 mil, 4 mil, tá indo lá dar dinheiro pra esse ser, pra não falar outra coisa. Então, putz, vocês merecem, vocês são muito trouxa, né? E a última, que é pra acabar com o dia, o laranjão lá dos Estados Unidos, aquela criatura nefasta, que só fala abobrinha, e a Casa Branca tá se tornando um lugar, um ambush, né? Tipo, o cara cai lá e entra em fria, é só fria. Só fria. Hoje ele recebeu o presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, e disse que tá tendo um genocídio branco na África do Sul. Constrangeu o presidente, com a mesma coisa que ele fez com o Zelensky, a mesma coisa que ele fez com o cara do Canadá. Então, você entra na Casa Branca, você vai ser constrangido. Não vá à Casa Branca, tá bom? Você aí, líder, não vai lá. Cara, é esse cara é um absurdo. É um absurdo o quão imbecil ele é. Mas vamos falar do que está acontecendo na África do Sul, tá bom? Dados. Eu não tirei da minha cabeça. De novo, o link vai ficar aqui, tá bom? Está havendo genocídio de sul-africanos brancos, como diz Trump. E vamos dizer uma coisa, se tivesse acontecendo, eu não vou falar o que eu penso, mas tudo bem. O governo sul-africano
Ah, e eles, o Trump mandou o embaixador da África do Sul embora dos Estados Unidos esse ano. Cortou a ajuda humanitária para a África do Sul, que impacta HIV, impacta uma porrada de coisa lá. Não só para a África do Sul, para o mundo inteiro. Então, cara, é muito absurdo. Mas vamos lá. Ele tá falando que os afrikaners... Quem são os afrikaners? Os afrikaners são uma mistura de colonos holandeses, alemães e franceses. Tá? Tudo tem dinheiro. Todo mundo lá tem dinheiro. Tá bom? São os descendentes dos europeus que se estabeleceram no extremo sul da África em meados do século XVII. Ou seja, é o povo que foi lá explorar os pretos africanos e o país. E eles são responsáveis pelo apartheid que assolou a África do Sul. Então, se eles estivessem passando por um genocídio, não sei se seria, né, tão errado. Tá bom? É isso. Muito bem. Esses são os afrikaners, tá? Que colocaram o apartheid em funcionamento na África do Sul, tá bom? Agora, está sendo cometido um genocídio? Nenhum dos partidos políticos da África do Sul, inclusive os que representam os afrikaners e a comunidade branca em geral, afirmou que há um genocídio na África do Sul. Ninguém, nada, tá? Essas alegações têm circulado aonde? Em grupos de extrema direita já faz um tempão, tá bom? Em fevereiro desse ano, um juiz sul-africano descartou a ideia de genocídio como claramente imaginária e irreal, ao decidir sobre um processo de herança envolvendo a doação de um rico benfeitor ao grupo supremacista branco Boer Religion. A África do Sul não divulga dados de crimes com base em raça, mas as estatísticas mais recentes revelaram que 6.953 pessoas foram assassinadas no país entre outubro e dezembro de 24. Bastante, né? 6.953. Desse total, 12 foram mortas em ataques a fazendas. Porque é isso que o Trump está falando, que os fazendeiros estão sendo mortos. Morreram quase 7 mil pessoas entre outubro e dezembro de 24. Dessas quase 7 mil, só 12 eram brancas fazendeiras. Das 12 vítimas, uma era um fazendeiro, enquanto 5 eram moradores de fazendas e 4 eram funcionários que provavelmente eram negros. Tá bom? Tá? Vocês estão entendendo o negócio, tá? O governo nega... O que eles estão tentando fazer na África do Sul? A reforma agrária, tá? O lance é o seguinte, eles estão fazendo a reforma agrária lá na África do Sul, tá bom? É isso. Distribuição melhor das áreas, tá? Das áreas, é isso que está acontecendo. E por que o Trump... Porque assim, 80%, 72% das áreas agrícolas da África pertencem aos brancos. 4% pertence aos negros. Só que os negros são 80% da população sul-africana. Tem alguma coisa errada aí, vocês não acham? O que o presidente está fazendo? Uma redistribuição de terra. Uma reforma agrária. 1% da população branca sul-africana é pobre. 1%. Por isso que o Trump tá querendo receber essa galera lá. Ele tá abrindo as portas para os refugiados brancos sul-africanos, tadinho dos brancos sul-africanos, né? Uma vida muito difícil eles têm lá, realmente. Olha isso aqui. Um estudo da Comissão de Direitos Humanos da África do Sul aponta que 30 anos depois do fim do apartheid, apenas 1% dos brancos vive na pobreza, em contrapartida com 64% dos negros vive na pobreza. Tá? É isso que está acontecendo lá na África do Sul. O governo está tentando redistribuir terra, fazer uma reforma agrária. É isso. É isso que está acontecendo lá. Tá bom? E os caras estão chorando. Logicamente. Porque, né? Quem tem o poder, quem tem o dinheiro, não quer isso. Os africanos, eles representam atualmente cerca de 4% da população do país. Só 2,5 milhões de um total de mais de 60 milhões de habitantes. Então é um nada, tá bom? É um nada e eles não estão sofrendo porcaria nenhuma. Nunca teve perseguição a brancos na África do Sul. Teve a negros. Continua tendo. Quem já visitou sabe como é. Lá a coisa é feia ainda.
ainda, contra os negros, né? Aqui também é, né? Infelizmente, esse mundo tá perdido. Entendeu? Então é isso que tá acontecendo e o Donald Trump é um imbecil que não respeita os convidados da sua casa. Quando uma pessoa vai na sua casa, a sua obrigação é respeitar. Principalmente se você está recebendo um chefe de Estado no seu gabinete. Mas educação, empatia, simpatia e respeito não fazem parte do vocabulário da extrema-direita, não é mesmo? Então é isso. É bom a gente aprender também para não cometer o mesmo erro aqui de novo. Essa foi a edição desta quarta, dia 21 de maio de 2025 do Cidadania SA. Assistiu até aqui, curtiu, nunca tinha visto? Curtiu, curta o vídeo aí, se inscreva no canal, mande para os amigos. Um abraço e até amanhã.